Embora a filosofia superficial possa levar ao ateísmo, a filosofia profunda leva ao cristianismo. Mas a religião, ela quer manipular o povo e dizer como ele tem que pensar. Quem quer fazer isso é o comunismo, o cristianismo não. A liberdade é o que nos espera no cristianismo, jamais a manipulação. Então o filho veio corrigir um erro que o pai cometeu? Jesus veio para restabelecer a fonte que separa o homem de Deus. Jesus veio restabelecer o acesso do homem a Deus. E a partir desse estudo mais profundo e honesto desses modelos de mundo, dessas cosmovisões, eu cheguei à conclusão de que, de longe, o cristianismo é a visão de mundo para a qual há mais evidência. Então me tornei, assim, convencido da viabilidade intelectual do cristianismo. E vai ter mais gente no céu ou vai ter mais gente lá embaixo? Ah, mas você é fácil. Eu que sou burro, você responde. Então responde, então. Inferno. Pastor, podemos dizer que hoje aqui, então, é um inteligente contra dois burros? Pelo que eu vi aí, vocês são extremamente inteligentes. Por nós mesmos nada podemos, mas em Cristo tudo podemos. Podcast do Balaio. Oferecimento Double M Group Company. Autoridade do mercado imobiliário nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Viva Academy, o Netflix do imigrante. Tudo o que você quer saber para viver aqui na América. Asa Music. Aqui, o céu é o limite. E Lisbon Group, autoridade em distribuição de conteúdo. Quando eu falo pra vocês que 2026 o podcast tá zerando o game... E não começa gritaria, né? O que aqui hoje é sabedoria, entendeu? Ó, hoje nós decidimos que em 2026 a gente vai parar de trazer gente burra pra cá. Porque todos os convidados nossos, o nível de QI é mais ou menos. Você vê, Cis Malafaia, André Valadão. Se precisar, não participa aqui mais, não. O que você tá fazendo, Edivan? Não. Burro, não, mas você pode ficar. Tá com exceção de nós dois. Pelo amor de Pessoas inteligentes. É por isso que eu queria que vocês cumprimentassem com uma calorosa salva de palmas aí. O Tarso, pastor! Tarso! É pastor, é doutor, é modelo, Meu é o quê? amigo, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei assim lisonjeado. E vou dizer, nunca participei de um podcast com a mesa tão invocada como essa daqui, não. É muita viadagem, É né? os bonequinhos que vocês acharam e trouxeram pra cá, foi? Nossos E filhos... cadê a outra metade do Maranhão? Só tem a metade do bicho. mas a outra metade não interessa, não. A parte da outra metade Porque, que na sobrou... verdade, ele é meio homem, né? Os brinquedos quebrados pra cá, rapaz, pelo amor de Deus. Esqui de noite, Satisfação enorme ter você aqui com a gente, cara. Assim, É minha. É sua, espera acabar pra você saber se é sua mesmo, porque a minha eu tenho certeza, a sua você vai descobrir no final. O problema com o Divan é que a gente ficou pensando assim, rapaz, vai perguntar o que é pra um homem inteligente desse, pô, o cara é inteligente demais. Uma vez nós entrevistamos aqui, foi o 38ão, Renato 38ão. Mano, não dá pra acompanhar o raciocínio, cara. É gênio demais pra gente conseguir acompanhar. Vamos tentar acompanhar o do senhor aqui. Hoje é moda esse negócio de fulano conta 30 não sei o quê, Beltrano conta 30 não sei o quê. Mas o primeiro que de fato eu vi nessa parada, antes de virar nesse formato, esse formato aí, foi o seu. Era um cristão, né? Contra 30 ateus, um negócio assim? Isso, mais ou menos aí. Seria bem prático e objetivo. Evidência. Me mostra seu Deus. Em foto, tem alguma coisa registrada em cartório. A criação do universo é uma evidência. A Bíblia em si ela é um livro montado. Veio lá da época lá do Constantino. Deixa eu só responder essa situação. Deixa eu só até... Como é que a gente vai confiar num livro que excluiu 20 coisas pra gente não ter o conhecimento e discernimento? Como você me explica isso? Como é que foi essa sacada, assim? Porque não era ainda uma febre, não era... E esse foi um que chamou muita atenção, né? Rapaz, eu gostaria de ter tido a ideia disso aí, mas eu tenho de confessar, não tive nada a ver com isso. Foi só convidado. Foi E convidado. por que te convidaram? Alguém disse pra ele que, segundo a opinião dessa pessoa que sugeriu meu nome, seria a pessoa ideal para esse Que tinha culhão movimento. pra conversar com... A opinião daquele que sugeriu, né? E aí ligaram pra mim, vai dizer, Pastor Tarso, olha, eu tô com um projeto aqui, inclusive o dono do canal que fez lá é ateu, ou era até o momento. Ah, você tá brincando. Isso, aí, Pastor Tarso, tô com um movimento aqui de fazer um cristão contra tantos ateus, e eu disse, nossa, isso aí é muito bom, porque é oportunidade de colocar as ideias sobre a mesa, e eu pensei, quando é que eu vou ter uma... Mas graças a Deus que foi você, velho. Ó, aí eu saí, ó, eu tava em Natal, no Rio Grande do Norte, peguei o avião, fui pro Rio de Janeiro, gravei num dia e voltei no outro. É mesmo? Foi isso. Não conhecia ninguém. Foi isso aí. E você esperava essa repercussão toda? Rapaz, Eu acredito não. que o seu ministério é antes e depois desse projeto, não, ou não? Rapaz, não. Teve muita coisa antes, né? Não. Eu tô dizendo assim, no quesito de ser conhecido. Não, obviamente, teve muita coisa antes. Mas eu tô dizendo da popularização da sua imagem. Houve alguns pontos que deram grande expansão, né? Ele foi, com certeza, um deles.
Houve uma entrevista... Eu te conheci ali, por exemplo. E Você passei a te conheceu acompanhar. naquele... muita gente conheceu ali. Mas, eu falo música que eu conheço. Aqui, a gente tava gravando aqui antes, um podcast, pessoal, tudo querendo tirar foto com você aqui, que provavelmente foi Foi, mas antes teve um programa na TV, que está até no meu canal do YouTube, bem antigo. Eu tô até sem barba, pra você ter uma ideia. É mesmo? Era muito antigo. Que foi na TV universitária e Sim. quem me entrevistou foi uma pessoa extremamente preparada, doutor em estudos medievais, e ele questionou bastante assim sobre a viabilidade intelectual do cristianismo, e ali a palavra de Deus conseguiu se manter e aquilo deu uma expansão muito grande. Teve outro com um debate também com um rabino, não foi esse que o pessoal estava falando, outro com um rabino que teve, que foi muito também proveitoso. E sempre o debate assim na ideia de colocar as ideias sobre a mesa, com respeito, moderação, equilíbrio, nunca querendo assim destruir a pessoa, mas colocar as Mas quando eu ideias. vejo esse episódio que você participou, eu sinto um alívio, sabe por quê? Porque eu conheço tanta gente que podia ter atrapalhado tudo, falando merda, falando bobagem ali, e colocar um cara na sua inteligência ajuda muito. Principalmente o ateu que é metido a inteligente, metido a... Eu vi, por exemplo, recentemente, teve aquela André Surak, né? Ah, não, mas você perdeu tempo de ver aquilo Não, ali, eu não pelo vi. amor de Aí que Deus. tá, eu não vi. A André Surak, quer dizer, ela é, enfim, polêmica, porque ela faz conteúdo pelo amor de pornô contra 30 e quantos pastores. Mano, eu vi 5 minutos pra não conseguir ver, porque o nível dos pastores que foram lá é de um nível Mas você, mais tinha imbecil que, que o mas você dela. tinha que admirar, só do cara sair de casa e ir pra aquele negócio ali, daquele Mas aí nível. eu queria que ela pegasse um cara que tem um culhão pra poder bater Mas de ela ia frente e ficar falar. naquela mesma ladainha. Pastor, podemos dizer que hoje aqui, então, é um inteligente contra 2 burros? Rapaz, pelo que eu vi aí, vocês são extremamente inteligentes. Ah, Ai, entendi. onde eu Tem os comecei? cabelos meio arrepiados, né? O seu botou boné aí, né? Os cabelos, parece o de Albert Einstein, né? O cabelo negócio dele, ó. meio É, Ele nem cabelo tem, né? Então, É, isso isso Fica na aí é- sua. Ô, pastor, agora, eu vi lá no... Pode falar, Alex. Não, pode ir, querido. Não, porque além do lado Só pra espiritual... você é coadjuvante, tá? O protagonista É. do programa sou eu. Não, então vai. Não, Agora, tô brincando. agora toda Vai, é sua. vai, que o tempo dele é curto, cara. Pastor, não é só por questão espiritual. Você vê que o que eu gostei daquele quadro ali, daquele formato, é porque é questão da história também, né? Ele é um historiador. Você formou também? Você fez faculdade disso? Como é que... Fiz, tenho formação em filosofia, né? Ah, que Filosofia, legal. direito, teologia. Me conta um pouquinho dessa base sua, porque você é um cara que tem uma capacidade de debater, porque você tem conhecimento. Quando começou isso? Você foi criado, conta um pouquinho da sua base. Você foi criado num contexto religioso ou não? Como é que surgiu isso aí? Fui ateu a maior parte da minha vida, né? Ateu. Foi. Ah, então você foi... É isso que eu tô falando, mano. Você não sabe, Entendi. você não estuda sobre o convidado, fica falando, conversa fiada Fui aí. ateu a maior parte da minha vida. Eu cresci num... Até que idade você foi ateu? Até 20 e poucos anos. É mesmo? Foi. E qual que foi a sua base, sua família? Seus pais eram o quê? Meu pai era magistrado, avô magistrado. Como é questão de minha- religião? Meus pais eram católicos nominais. O que é isso? Pode explicar pra Não gente? praticante, que é católico. É, Tem um o nome católico- católico, mas não... É isso mesmo. Desculpa que eu tenho que eu explicar pra ele. estudei numa escola de freiras, né? Uhum. De freiras, bem conservadora a escola. Gostava demais das freiras, assim, pessoas com padrão moral Boazinha, sem elevadíssimo. carinho de boazinha mesmo. E pessoas boas, né? Dedicadas Sim. à missão. Mas assim, elas não respondiam às questões profundas da E existência. você desde criança era questionador? Sempre era questionador. Desde criança, é uma personalidade sua de querer entender. Não, peraí, por que é isso? Não, É. isso aqui não faz sentido. Toda criança é, se você prestar atenção, toda criança é. Você vê que com 9, 10 anos de idade, as Sim, crianças sim. são extremamente questionadoras. Hoje, então... E o grande erro é o pai dizer para ela, não questione. Sim. Principalmente o pai cristão. Pai Não, cristão, eu tenho uma filha lá que qualquer coisa que você fala, o cara pergunta por quê. Porque às vezes a gente perde até paciência, né, qual a pastor? idade dela? 9 anos. Pois é, essa é a idade. 9, 10 anos. O elemento central da existência, da busca pelo sentido da existência da criança passa a ser a verdade. Antes disso, numa infância mais tenra, é o maravilhamento. Ela se maravilha com tudo. Sim. Qualquer experiência é muito fantástica, maravilhosa. Depois é a busca pela verdade. Entendi. Nesse período da busca pela verdade, você tem que dizer a ela, se você é cristão, não sei, mas se você é cristão, você tem que dizer a ela, olha, investigue até o fundo. Porque, embora a filosofia superficial possa levar ao ateísmo, a filosofia profunda leva ao cristianismo. Uhum. O próprio Jesus de Nazaré, ele diz ser ele mesmo a verdade. João 14,6. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós temos que aproveitar essa busca pela verdade, pela inteligência, pela dúvida, pela questão. Essa busca natural, ela tem que ser bem aproveitada. Não é só aceitar o que o camarada fala ali, pronto, né? Isso nunca foi cristianismo genuíno. O cristianismo sempre propõe que a nossa fé tem que ter uma base intelectual. Está na 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. Santifica o Senhor em seu coração
Esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Nós temos que estar preparados, é um mandamento da Bíblia, para que saibamos a razão da nossa fé. Mas a religião, de uma certa forma, ela quer manipular um povo e dizer como ele tem que pensar, como ele tem que agir, tudo bem, como ele tem que pensar também. Segura aí o podcast, tá bom demais, né? Mas rapidinho, quero dar uma dica maravilhosa pra você. Tô aqui com o Rodrigo, CEO aqui da Viva América, pra falar dessa ideia que vocês tiveram maravilhosa de lançar o Viva Academy, que é uma espécie de Netflix do imigrante, podia dizer isso, mais ou menos? É uma plataforma streaming com todo o conteúdo para o imigrante. Me fala como é que surgiu essa ideia? Cara, a gente trabalha com imigração já há muitos anos e a gente percebeu que pessoas, né, se preocupam muito com o Green Card, mas o Green Card não é tudo. O Green Card é o primeiro degrau para o imigrante nos Estados Unidos. Questões básicas que muitas vezes até um profissional muito bem qualificado no Brasil vem para cá trabalhar em subemprego porque falta informação correta. Hoje você tem muita informação na internet, muita informação errada. Aqui a gente trouxe vários especialistas, a gente fez uma curadoria do conteúdo. Rodrigo, mas essa plataforma é só para o imigrante que mora aqui nos Estados Unidos? Não, todo mundo que sonha vir para os Estados Unidos pode acessar o Viva Academy. Você tem aulas aqui desde como tirar um visto de turista. Se você não tem visto de turista, você pode tirar um visto de turista. Eu vi esse episódio mesmo, que explica passo a passo de como a própria pessoa preencher o formulário para tirar o visto de turista. Até a preparação da entrevista. E todo mundo quer saber o seguinte, isso é caro? Como é que é isso? Cara, é super acessível, é um pouco mais de $10. Por mês, que é uma assinatura, né? Tipo Netflix mesmo. Não paga nem um curso de inglês isso. Não, inclusive tem aula de inglês lá dentro, ele vai poder aprender. O cara aprende inglês também. Do Viva Academy. E só com o professor top, mano. Entra no Viva Academy, escolha o assunto e aprenda. É muito fácil, muito barato e seguro para você. Rodrigo, parabéns. E voltamos aí pro nosso estúdio, com o nosso podcast, com esse convidado ou essa convidada aí. Maravilhoso. Vamos lá. E dizer como ele tem que pensar, como ele tem que agir, tudo bem, como ele tem que pensar também. Quem quer fazer isso é o comunismo, o cristianismo não. O cristianismo liberta, o cristianismo bíblico, genuíno, liberta. Ele faz com que nós sejamos pessoas livres. A liberdade é o que nos espera no cristianismo, jamais a manipulação. Então você foi crescendo com esses questionamentos que ninguém respondia e o ateísmo foi crescendo dentro de você de uma forma, se configurando cada vez mais, de forma... Ninguém trazia resposta, você falava assim, esse negócio não existe não. Aí a visão de mundo que me pareceu que mais bem dava respostas para o universo e tudo mais que existia era o ateísmo, né? O materialismo, o naturalismo. Sim. Mas eu não tinha raiva de crente, não. Entendi. Existem dois tipos de ateus. Existe o ateu que tem raiva de crente. Sim. Esse é o ateu por questão moral. Sim. Ele não é ateu porque ele está convencido intelectualmente do ateísmo. Ele é ateu porque ele quer uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que ele quer levar na vida. O cara quer viver a vida de qualquer maneira. Que é? Ponto. O ateísmo, ele acha que dá a liberdade para isso. O cristianismo, ele nos dá a liberdade, mas nos chama a sensação e o entendimento de que a liberdade genuína envolve responsabilidade. Você veja que hoje em dia se propõe um conceito de liberdade sem responsabilidade. Isso não é liberdade genuína. A liberdade genuína é a liberdade que nós temos e que somos responsáveis pelos fatos decorrentes do exercício do ato da nossa liberdade. Legal. Agora, tem um ateu também que eu vejo que não é que ele não acredita em Deus. Ele não acredita nesse Deus que a religião apresenta. Então, muitas vezes o cara fala, não, eu não acredito em Deus. Esse Deus que, para curar, tem que pagar, esse Deus que castiga. Então, existe uma confusão também, às vezes, do cara dessa definição de ateísmo também, né? Mas esse Deus que você está relatando aí não é o Deus bíblico. Não é. Não é o Deus Exatamente. bíblico. O Deus bíblico não faz nada disso. Exatamente. Inclusive, não há nada que você possa fazer para você ir até Deus. É a única religião do mundo que diz que você não pode nem ir até Deus, que é Deus que vem até você. Então, o cristianismo é diferente de todas as demais religiões, porque a proposta do cristianismo é que você basta aceitar o que Jesus já fez por você. A salvação, ela não é de graça, ela é caríssima. Caríssima, mas a boa notícia é que esse preço já foi pago. A grande diferença do cristianismo é isso. O preço impagável por todos nós foi pago por Deus encarnado na cruz. Então, basta que nós abramos o nosso coração para que encontremos a eternidade ao lado do Pai. E com qual a idade que você teve em conta? Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa quebra? Porque você é um cara com pensamentos muito bem definidos, muito bem resolvidos, e de repente, o que quebrou essa muralha aí do ateísmo na Você sua tem vida? cara de um adolescente que não aceitava nada. Devia ser chato. Você falar com ele assim, essa pedra aqui é dura. Não, devia tem ser que ser maluco, mano. dura. Isso aí, rapaz. Não engolir qualquer coisa, não. Quando que quebrou isso? Você falou, peraí. A história da minha conversão é muito
Interessante, né? Porque primeiro houve um momento de convencimento Isso. intelectual da viabilidade do cristianismo. Isso não é conversão. Não. Isso aconteceu, esse convencimento, quando minha esposa começou a ir para a igreja. Eu fui para a igreja, achei bastante interessante, mas achava que era falsidade tudo aquilo. Sim. Mas eu admirava o padrão moral de comportamento das Legal. pessoas naquela igreja. Essa igreja a que eu me refiro era uma igreja extremamente séria. Eu, enquanto pastor, recebo alguns membros na igreja, alguns que vêm de experiências negativas Sim. de algumas comunidades que Sim. eventualmente fizeram algumas coisas fora das escrituras. Sim. Mas essa igreja que eu me converti era seríssima. Onde que era? No Crato, no interior do Ceará. Eu fui pró-reitor de planejamento da Universidade Regional do Cariri, fui professor durante um tempo, lá no início da minha vida profissional. Legal. E um lugar que foi muito marcante na minha vida, porque eu vivenciei o sertão. Sim. Morei no exterior, morei na Noruega, na Inglaterra, Estados Unidos, mas o sertão é algo muito impressionante do Brasil. Sim. Então ali naquela igreja eu comecei a frequentar, mas eu não era convertido. Até que um livro chegou às minhas mãos, um livro escrito por C.S. Lewis, que é um grande intelectual. Sim. E eu fiquei muito impactado por aquela literatura e ela me abriu janela, porta para demais literaturas que eu desconhecia. A gente achava que a literatura do cristianismo era literatura superficial. E qual que foi esse livro que você falou? Porque é bom que de repente quem está assistindo... É um livro escrito por C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples. Sim, já vi, O livro título original famoso, best-seller. é um best-seller, famosíssimo, permita-me o superlativo, né? É mais do que famoso. Fica à vontade. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia também. Que top. Livros muito importantes para criança. Sim. E assim, esse livro foi um soco no meu estômago, porque É eu disse, mesmo? nossa, eu disse, a literatura delicada, profunda, que não foge das questões, que enfrenta os obstáculos intelectuais. Então, a partir desse livro, eu tive acesso a muitos outros livros, muitos Sim. outros autores que eu desconhecia. Nós não vemos isso na universidade. Então, Norman Geisler, William Lane Craig, Ravi Zacharias. Então, toda essa turma tem e tantos outros, uma produção intelectual muito robusta. Então, isso começou a fazer com que eu me debruçasse sobre modelos de mundo como o cristianismo, islamismo, judaísmo e tantos outros mais, ateísmo. E a partir desse estudo mais profundo e honesto desses modelos de mundo, dessas cosmovisões, eu cheguei à conclusão de que, de longe, o cristianismo é a visão de mundo para a qual há mais evidência. Uau. Então eu me tornei, assim, convencido da viabilidade intelectual do cristianismo. Agora, isso não é conversão, Sim. é convencimento. Sim. Entendimento. Você teve Entendimento. O cristianismo é o modelo que mais bem explica a realidade. Agora, todo mundo, viu, professores? Vocês têm cara de grandes professores. Professor Não, de sou Harvard, professor de Eu Oxford. sabia que você era mentiroso. Não, tem cara. Tem cara, né? Tem cara. Só o corpo que Eu não é. não conheço nenhum professor de universidades assim que tenha um cabelo que não seja arrepiado. É isso aí. Entendi. Não é verdade? Então, Primo diante... de Einstein. Então, diante disso daí, quando eu vi essa situação da viabilidade intelectual do cristianismo, agora, isso não é conversão. Sim. Até que minha esposa engravidou da segunda filha, né? Da filha chamada Lissa. E ela morreu aos 9 dias de vida. Oh. Aos 9 dias de vida. Na morte da minha filha, eu senti o peso da realidade. Então, a partir daí, eu tive que caminhar, viajar uma distância. Essa distância, ela não é tão longa, mas é a mais importante que qualquer homem tem que caminhar, viajar. É a distância que separa o cérebro do coração. Então, a partir daquele momento, por entender que a vida sem Deus é insustentável, eu trouxe do cérebro, do elemento da cognoscibilidade, eu trouxe tudo isso para onde importa, que é o coração. Então, a partir daí, foi naquele momento que verdadeiramente eu pude dizer, como o apóstolo Paulo disse nos Filipenses, capítulo 1, verso 21, viver é Cristo e morrer é lucro. Porque para nós, genuinamente cristãos, morrer para nós é promoção. Então, se nós não temos nem medo da morte, vamos ter medo de quê? Eu poderia dizer que a sua filha de 9 dias salvou a sua vida? Ela salvou a minha vida, teve um ministério importantíssimo, visceral, central na minha vida. Eu me emociono porque, vindo pra cá hoje, eu tive que ligar pra uma amiga que perdeu um filho de 27 anos por um acidente. Já aconteceu 10 dias isso, só hoje eu tive forças pra poder falar com ela. E muitas pessoas, principalmente um pai, quando perde um filho, seja por acidente principalmente, por doença já é ruim, mas quando é um acidente ou quando é por violência, é muito difícil, né?
E a pergunta sempre é essa: Deus, onde você estava nesse lugar, nesse momento? E o ateu, uma das coisas que ele mais coloca em discussão, em xeque, é sempre quando acontece uma desgraça, né? E Deus, como Deus pode existir com tanta desigualdade e tudo? E como é que é? Pra você ver, sua filha com 9 dias, a passagem dela por aqui salvou a sua vida, e através da sua vida, milhares de outras vidas, sei lá, milhões, estão sendo salvas também. Olha o poder dessa princesa, o que significou ela na vida. Como é que você enxerga no geral, os desastres? Aconteceu ali o desastre, tombou, morreu, e morre tudo, morre cristão, morre ateu, morre tudo. Como é que talvez esse é um dos principais questionamentos de um ateu com você? É uma questão muito relevante e importante, e antes de responder, eu vou lhe dizer, quando nós trazemos a perspectiva de Deus para a nossa vida, automaticamente nós colocamos tudo que tem aqui em perspectiva. Sim. Então, o que são 9 dias ou 90 anos para quem é eterno? Exatamente. Então você veja que 9 dias ou 90 anos ficam indistinguíveis na escala da eternidade. Então isso nos coloca numa perspectiva que faz com que nós vejamos as coisas com maior clareza. Uhum. O mundo em que nós vivemos, e agora respondendo mais especificamente a sua pergunta, não é o mundo que Deus projetou para ser. Sim. Este mundo em que nós vivemos é um mundo decorrente da escolha humana de trazer para si o centro da moralidade. A proposta que a serpente fez no jardim para o primeiro casal foi o seguinte: não basta que vocês sejam feitos à imagem e semelhança de Deus, vocês podem ser como Deus, criadores, conhecedores do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? É você dizer que o que é certo, o que é errado, justo, injusto, bom ou mal, provém de você. É como se você fosse a fonte da sua própria moralidade. Uhum. Hoje em dia, nas universidades e outros lugares em que a pessoa diz assim, se você deseja, vá adiante e faça que é bom, essa proposta que a pessoa está dizendo ao dizer isso é a mesma que foi feita pela serpente lá no jardim. Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos quereres são inservíveis para serem fontes da moralidade. Aí o homem quis isso, quis que ele fosse a fonte da moralidade. E a partir daí nós vivemos as consequências de tudo isso. As consequências do homem ter trazido para si a base, a fonte da moralidade é o que nós vivemos hoje. Agora Jesus Cristo veio, morreu, pagou o preço que nos era devido para que no futuro nós pudéssemos viver a eternidade ao lado dele. Isso é uma coisa. Outra coisa que eu devo dizer, nós só identificamos o mal no mundo porque existe um bem no mundo. Porque se não houvesse um bem absoluto, nós não identificaríamos o mal absoluto. E se há um bem e um mal, é porque existe uma lei moral objetiva a partir da qual você diferencia o bem do mal. E se há uma lei moral objetiva, é porque existe um legislador moral objetivo, que é Deus. Se não houvesse Deus, nós não identificaríamos a maldade no mundo, a injustiça no mundo. Imagine num mundo ateísta em que tudo é reação de moléculas. Tudo é simplesmente reação físico-química de moléculas. A partir daí, nós jamais identificaríamos que algo é absolutamente mal ou absolutamente bom. Tudo seria como uma pedra que rola. Sim. O fato de nós termos essa percepção de injustiça no mundo e de maldade no mundo, na realidade, é um indício de que existe uma justiça absoluta, um bem absoluto, e, portanto, existe uma lei moral absoluta, e, portanto, existe um legislador moral absoluto, que é Deus. O ateu, às vezes, pode estar assistindo isso aqui, não sei, diante da história que você acabou de contar, e pode pensar, então, o filho veio corrigir um erro que o pai cometeu? Todos somos livres. No caso de Jesus, veio corrigir o que Deus... Então, você acabou de falar que o mundo não foi o que Deus fez. Jesus veio para restabelecer a ponte que separa o homem de Deus. Jesus veio restabelecer o acesso do homem a Deus. Jesus é o Filho de Deus que se fez filho dos homens para que nós, filhos dos homens, pudéssemos ser feitos filhos de Deus. Jesus veio para trazer não apenas o céu à terra, quando ele encarna, porque Jesus é Deus que encarna entre nós, isso é João 1, combinado com João 14, mas também ao ressuscitar e ascender aos céus, ele veio para levar a humanidade de volta para Deus. Então Jesus é o restabelecimento da possibilidade do homem acessar a Deus, para aqueles que queiram.
a nossa vontade será respeitada. Aqueles que genuinamente não quiserem passar a eternidade ao lado de Deus terão a sua escolha respeitada. Jesus é o próprio Deus que vem para pagar o preço que era devido à humanidade. Ele se faz homem para pagar o preço que era devido à humanidade. A eternidade com Deus é um benefício imerecido. Mas uma eternidade sem ele também, por pior que a pessoa tenha escolhido errado, não é muito castigo, não. Não é castigo, não, mas é uma consequência. Você nem sabe que castigo que é? Não interessa. Só de não estar com Deus não tá bem. Se for pro inferno, o que for. Eternidade não é muito, não. Se a pessoa, aqueles que acham genuinamente que a eternidade sem Deus é um castigo, tem de imediatamente abrir o seu coração para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que não se envolvam nessa situação. Cabe a cada um abrir o coração e dizer assim: Deus, eu quero passar a eternidade ao seu lado. A oração de paz com Deus é essa. É a que o ladrão fez na cruz. O que aquele ladrão tinha a fazer? Sabe da história do ladrão na cruz? Jesus foi crucificado em meio a 2 ladrões. Um deles olhou para Jesus, um Deus encarnado, ensanguentado, prestes a morrer. E naquela revelação mínima de um Deus que vai morrer, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. E a resposta de Jesus foi imediata: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se é que alguém tenha esta dimensão que deve ter do quão terrível é viver sem Deus, basta que a pessoa abra o seu coração. E quem não tem essa noção? Todos têm. Todos têm. Todos têm essa noção. Deus se revela, Romanos capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz: pelas coisas criadas nós temos acesso a características de Deus. Então, aqueles que nunca tiveram acesso a uma Bíblia, por exemplo, têm acesso à natureza. As coisas criadas são o universo e tudo mais que existe. Então, todas as civilizações têm uma revelação do verdadeiro Deus. Seja pelas Escrituras, que são 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores num período de 1.500 anos, seja pela natureza. A natureza também revela Deus. A natureza, que é o universo e tudo mais que existe, o ser humano... Como muitos índios que não foram catequizados Exatamente. Tal, tinham uma visão. Exatamente. Muitos índios tiveram acesso a Jesus pela natureza. Jesus, de acordo com João capítulo 1, verso 1, combinado com João 14, é o Logos. O Logos é uma palavra sobre a qual a civilização grega se debruçava. Os escritos dos filósofos pré-socráticos, e gregos como Sócrates, Platão, Aristóteles e todos os demais, eles discutem o que é o Logos. E Jesus vem em uma de suas biografias, que é escrita pelo apóstolo João, diz: eu sou o Logos. O Logos é mais do que um conceito e uma ideia, é uma pessoa. Quer dizer o quê? Que a essência do mundo é uma pessoa e nós podemos crescer e desenvolver relacionamento com ele. Nossa, Deus. Que isso, que revelação, viu, Alex? Não sei se você tá entendendo. Tá entendendo? Não, Zorra. É muito pra minha cabeça. Esse cara é muito inteligente pra mim, mano. Ele é muito inteligente. Eu não consigo... Mas o importante... Lógico que eu tô entendendo. Tô enchendo o saco, lógico que eu tô entendendo. Isso é maravilhoso. O importante também é dizer o seguinte: o cristianismo, ele é complexo o suficiente para ocupar a mente de um filósofo treinado durante a vida toda dele, mas também é simples o suficiente para ser entendido por uma criança. Sim. No final das contas, no final de tudo, a única questão que importará, todas as questões que você fez, toda a sua existência, meu amigo, elas se circunscrirão. Bem feito. Deixa eu ajudar, pastor. Você Circunscrirão. para de ficar pensando em palavra difícil, cara. Circunscrirão. Você fica tentando complicar. Elas serão circunscritas a uma só questão. Você entregou sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vai ter mais gente no céu ou vai ter mais gente lá embaixo? Ah, mas você é fácil. Eu que sou burro, você responde. Então responde, então. No inferno. Vai ter mais gente no inferno? Vai estar lá, lotação total. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. A Bíblia, eu acho a Bíblia um livro absurdamente incrível. Eu já fui em Israel umas 5 vezes. Já gravei um DVD. Você acha incrível, mas você não lê ela toda até hoje, né? Já li. Com a sua mãe. Já li 3 vezes. Li com sua mãe. Porque ele meu irmão. Eu li com minha mãe. Então é o seguinte, a Bíblia, quando eu comecei a analisar a Bíblia, quando eu fui em Israel, e um pouco na perspectiva daquela cultura, daquele lugar, né, no tempo que ela foi escrita, isso muda muita coisa, né? Mas o que eu acho mais interessante na Bíblia é que você pega o mesmo capítulo, o mesmo texto, e se eu ler durante várias fases da minha vida, aquele mesmo livro vai me falar coisas diferentes, cara. O mesmo texto. Isso me chama muita atenção na Bíblia.
O que das suas leituras, dos seus estudos, o que mais te marca na Bíblia? Que você fala assim, cara, uma coisa que eu acho fantástica na Bíblia. Uma história, um momento. Mas não é que foi quando você foi pra Israel só, não. Quando você leu aquele livro A Cabana lá, você ficou possuído. Eu amei a Cabana também. Pra mim Você fez ficou sentido. também, mudou tudo na sua Pra mim cabeça. fez sentido também. Mas assim, o que na Bíblia, assim, você fala, cara, uma parte que me salta na Bíblia, essa parte aqui é sensacional. Dá uma segurada no podcast aí, rapidinho. Tô aqui com esse camarada aqui, ó, que há mais de 30 anos aqui na América trabalha no mercado imobiliário. Sim, Que é um investimento top, né, Marcelão? sim. Seguro, super seguro, super seguro. Bom, se você comprar com a pessoa certa, porque também é o seguinte, se comprar errado, tem um investimento certo, mas na mão de gente errada. Então, ó, eu te falo aqui, indicação do podcast do Balaio. O Marcelo Moura é um amigo nosso, cristão também, um homem de Deus. Já tá aqui há quanto tempo? Você tá há muito tempo aqui, né, velho? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E no mercado imobiliário, praticamente desde quando você veio pra cá. Quase você tá... 30 anos, já sou dono de imobiliária, 27 anos, cara, já é bastante tempo. Rapaz, olha, se você tem interesse em fazer investimento aqui na América, compra, venda, o contato, deixa o seu contato aqui pra gente. Cara, é 239-628-8008. A produção faz tudo, querido. Aqui, ó, o telefone, você pode falar com ele pelo WhatsApp, siga ele também nas redes sociais aí, vale muito a pena. E outra coisa, o legal do Marcelo é a boa vontade que ele tem em tirar suas dúvidas. Sim. Porque, obviamente, Adoro antes de isso. você investir, e ele ama, isso aqui é Caxias, velho, ele é aquele tipo de cara que gosta da coisa e estuda a coisa, tem paciência e prazer de te ensinar. Qualquer dúvida que quiser colocar aí, né, se fizer pergunta pra mim, pode fazer, eu respondo com o maior prazer, gasto o tempo que for necessário para tirar suas dúvidas. Maravilha, então tá combinado. Investimento no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos, é com esse fera aqui e a gente assina embaixo. Vamos voltar para essa entrevista aí maravilhosa do podcast com vocês aí. Mas assim, o que na Bíblia, assim, você fala, cara, uma parte que me salta na Bíblia, essa parte aqui é sensacional. Eu posso lhe dizer várias partes, mas Eu imagino. antes de falar sobre isso, eu quero dizer que eu concordo plenamente com sua explanação. De fato, a Bíblia é impressionante, porque você lê uma passagem e depois você vai ler novamente. É como Cara. se você estivesse caminhando num campo com vários tesouros enterrados, né? Você pode caminhar num campo com um tesouro enterrado e nem se dá conta que existem esses tesouros. Ou você pode ter o cuidado de ficar pesquisando, procurando, e aí ficar maravilhado com esses tesouros. A Bíblia tem muitos tesouros. Tem tesouros incríveis. Eu posso lhe dizer um sem número deles. E eles são revelados muitas vezes quando você aplica uma metodologia. Isso que eu ensino muito meus alunos, que é essa ideia de que todas as escrituras apontam para Jesus Cristo. Quando nós lemos desde o Antigo Testamento até o último livro da Bíblia, no entendimento de que isso é uma revelação cujo ápice está em Jesus Cristo, as escrituras tomam nova cor. Quando nós vemos a Bíblia desse jeito, é como se nós olhássemos para uma flor com cores vibrantes e perfumes maravilhosos. E dita a mesma coisa de outra forma. Se nós lemos a Bíblia sem entender que ela aponta para Jesus Cristo, é como olhar para uma flor, mas sem cor e sem perfume. Então existem muitas situações. Por exemplo, Gênesis 3:21 diz que no dia do pecado, Gênesis 3 é o pecado, no dia do pecado, Deus veio e vestiu Adão com vestes de pele. Vestiu Adão e sua mulher com vestes de pele, túnicas de pele. A pessoa lê aquilo, pode ler e passar adiante. Mas se você pensar, peraí, essas peles eram artificiais? Não. Peles naturais. Sim. Se eram peles naturais, o que foi que houve ali? Uma morte de um animal. Um sacrifício de um animal. Pela primeira vez, Adão e Eva ficaram diante de um sacrifício. Eles devem ter ficado estupefatos, boquiabertos, impressionados com o que aconteceu. Imagina. E como é que nós entendemos isso? Deus já começa a ministrar à humanidade a necessidade do sacrifício para lidar com as consequências do pecado. Então basta que você entenda que aquilo aponta para Cristo. Qualquer passagem que você disser, Noé, por exemplo, o que é que Noé diz? Diz assim, olha, Deus julgará a maldade do mundo. Mas para que você não seja destruído em decorrência do julgamento que Deus fará da maldade do mundo, você tem que estar na arca. Essa era a mensagem de Noé. Qual é a mensagem de hoje? Deus julgará a maldade do mundo. Mas para que você não seja destruído em decorrência do julgamento que Deus fará da maldade do mundo, você tem que estar que é a arca. em Cristo, que é a arca. Cristo A nossa arca. é a nossa arca. E nós somos Noés da contemporaneidade. Então, se você vê a história de Noé pela lente interpretativa, que é Jesus Cristo, aqui toma novas E cores. olha como é que a Bíblia vai te trazendo essas viagens todas aí, e com sentido, e mais.
Eu costumo dizer, eu tô com 52 anos. Tá novo demais? Tô. Tá Novo, acabado. 52 é velho. Mas é... Meus filhos, eu sou filho de adolescente. Nós somos uma geração nunca existida antes. Porque nós nascemos no analógico e temos filhos que nós temos que criar no digital. Cara, isso é muito complicado. Porque o mundo, entre meu pai e meu avô, meu bisavô, as coisas mudavam muito pouco. As mudanças culturais eram mínimas. Da minha época, dos meus filhos. É uma mudança absurda. O que o mundo evoluiu, assim, de tecnologia, de tudo, de 40 anos para cá, é assim, bicho, centenas e centenas de anos passados. E a Bíblia continua sendo um livro atual. Eu vejo a Bíblia como um livro vivo, porque ela vai... Quantas pessoas já não falaram que estavam vivendo uma coisa, abriram a Bíblia, parece que Deus estava falando com ela ali. É um livro literal. Cara, é uma loucura, é uma coisa... Eu tenho um amigo que ele estuda muito, ele começa a falar comigo de matemática. A Bíblia é muito mais um livro matemático do que um livro de história. Porque tem muitas contas ali que vão fazer, são códigos, velho. Rapaz, é um negócio absurdo. Sua cabeça não dá uma bugada de vez em quando. Tem uma área da Bíblia, da teologia, chamada Theomatics, teomatemática. Sim. É exatamente, existem padrões matemáticos. Não tem? Tem, cara. Impressionante. Agora, você não sei mesmo. Isso não. Mas não é pra galera entender, não. É pra alguns estudiosos. É impossível que aquilo tenha sido feito por acaso. Agora, quando a gente fala sobre isso, meu amigo, é importante que nós enfatizemos. Não é preciso a pessoa saber matemática para viver a eternidade ao lado de Deus. Sim, sim. Então, a Bíblia ela é tão perfeita que a nossa salvação não é pelo intelecto. Sim. Não é? Embora nós cresçamos intelectualmente quando nós envolvemos com as Escrituras. As Escrituras, para vocês terem uma ideia, formam o cristianismo que está na base do enaltecimento do ser humano, da formação da mais bela, mais próspera, mais justa civilização da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Tudo isso aqui foi feito graças à visão judaico-cristã. Se você não entender o cristianismo, você não consegue entender Shakespeare adequadamente. Pelas referências às escrituras que Shakespeare faz. O direito natural, por exemplo, surge onde? Graças à ideia que está em Gênesis 1:27, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que o seu valor é independente do que você faça, do que você tenha, é pelo simples fato de você ser humano. E o que é ser humano? É o único que é feito à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1:27. Então, esse valor que o homem tem, que nem é valor, na realidade é dignidade, porque é insubstituível, o ser humano é insubstituível. Se esse seu microfone aqui explodir e lhe derem um melhor do que esse, vai achar bom, vai ficar com saudade do microfone velho. Não vou, não. Mas qualquer ser humano que morrer, você pode ter 1000 amigos, mas não substitui. Os seres humanos são insubstituíveis. Então esse valor insubstituível, que é uma dignidade do ser humano, decorre da visão cristã. Não vai nessa não que eu te substituo qualquer momento, tá? Não substitui, não consegue substituir. Não substitui não, Alex. Consegue não. Consegue não aguentar o Cef, não tem outro não. Tem não. Tem não. Tasso, me fala uma coisa. Dos personagens da Bíblia, você que é um grande... Você é um cara que analisa muitas coisas, né? Analítico. Um homem analítico, que observa as pessoas e tal. Qual que é o cara da Bíblia, assim, ou uma mulher da Bíblia, assim, que te chama atenção? Fala, rapaz, se você pudesse conhecer alguém nos seus estudos, fala, cara, eu queria ter um tempo de mesa. Com quem que você teria esse tempo de mesa na Bíblia? Tem vários e por razões diversas. Abraão é alguém impressionante. Alguém que sai da sua parentela, está lá em Gênesis 12, sai da sua parentela porque Deus chega para ele e diz assim, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão obedece a Deus, não é analisando o valor da promessa de Deus, não, é analisando quem promete. Uhum. Ele nem diz como é a terra, ele irá mostrar a terra. Vou te mostrar ainda. Vou te mostrar, e Abraão deixa tudo e vai, porque Deus falou. Abraão é impressionante. Eu fiz isso a passagem também. Dele com o filho mesmo. Isso. Aquele não tem condições, não. O pastor, eu fiz isso também. Eu fui fora da parentela. A parentela foi ver depois. Vi atrás. Mas, cara, aquela passagem com o filho dele, por exemplo, eu tomaria pau naquele teste, mano. Pois é. Maria é uma figura impressionante. Nossa, é impressionante. Você imagine uma jovem prometida em casamento na sociedade judaica daquela época chegar e aceitar o ministério do ingresso do Deus Criador do Universo em seu ventre. Tá, e com detalhe, culturalmente ela correu o risco de perder o amor da vida dela e de ser apedrejada. Perfeitamente. Risco de morte.
Não era só aceitar o negócio. Você fala assim, você pode ser morta. Isso, então Maria diz assim, ó, que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Isso é o que nós precisamos, é um exemplo impressionante. Apesar de Maria. que o sofrimento dela foi pior do que a morte. Porque eu imagino, né, tendo um filho, ver o meu filho morrer como Jesus morreu, ela talvez preferisse ter sido apedrejada. Mas se foi ministrada pelo filho no entendimento de que aquilo tem um propósito maior. Não, tudo bem, mas não para deixa salvar, de doer, né? Não deixa Imagina. de doer, exatamente. Que dor que ela viveu. Isso. Por isso que eu acho um absurdo quando o crente fica batendo, porque o católico tem muito essa veneração por Maria, e o crente, às vezes, por querer combater essa veneração, fica também diminuindo quem realmente ela foi. Maria foi uma mulher extraordinária. Não, tudo bem, mas a gente não pode também querer condenar. Tudo bem, não chegamos a Jesus por ela. Agora, essas coisas qual todas, a mas mensagem que Deus... foi. O evangélico genuíno, ele enaltece Maria. Não, tudo bem, mas não, eu tô dizendo dos malas, isso. né? Você está falando de algum desvio eventual e porque a pontual. galera, por outra religião, idolatrar, o evangelho quer bater. Pô, peraí, velho, não mistura as coisas, uma coisa tem a ver com a outra. Uma coisa é como a perspectiva errada que alguém vê. Outra coisa é você não errar também na sua perspectiva, porque ela foi uma mulher absurda. E os valores dela são... Agora, o que Deus quis nos mostrar? Porque poderia ter escolhido uma outra mulher que culturalmente não tivesse tanto embate. Ele escolheu justamente ela. Algum código aí tinha que pegar. Que é judia. O judeu era o povo mais detestado que existia. Deus poderia ter escolhido Roma, com seu poder militar. A Grécia, que foi a civilização mais inteligente que já existiu na humanidade. Poderia ter escolhido a Babilônia, com as suas belezas, palácios suntuosos. Escolheu um povo que era detestado por um, perseguido por outro, escravizado por outro. Por quê? Para demonstrar que por meio desse povo, que ninguém queria, ele ia se revelar à humanidade. O que acontece com Israel só é provado, só é compreendido se você mantiver Deus na equação. Até hoje, o milagre que aconteceu em Israel, no restabelecimento do Estado de Israel em 1948, com a assinatura inclusive do brasileiro Oswaldo Aranha, foi um milagre impressionante. O povo voltou a falar hebraico. Então, você vá para o exterior, qualquer país, Estados Unidos, qualquer um outro. Você tem lá pais brasileiros com seus filhos lá, uma geração é suficiente para eles perderem a língua. O restabelecimento de Israel, você tem o povo falando hebraico. Então, a presença de Deus no povo judeu é para, por meio dele, Deus se revelar ao mundo. Deus nunca quis salvar o povo judeu, mas não quis salvar exclusivamente o povo judeu, mas quis, por meio do povo judeu, se revelar ao mundo. Então, por isso que tinha que vir uma linhagem. Existe a linhagem de Maria no Evangelho de Lucas, demonstrando que ela é judia. Sim. Cara, são muitas dúvidas. Você, depois que você participou desse podcast, você já vinha, obviamente, desenvolvendo um trabalho maravilhoso, até porque é através desse trabalho que você desenvolveu antes que você foi receber o convite de participar desse programa aí, de contra os ateus aí e tal. Mas das perguntas que um ateu normalmente te coloca contra a parede, um cristão contra a parede, qual que é a pergunta delas que você acha mais inteligente? Você vai, rapaz, isso aqui tem resposta, mas realmente se pega um qualquer, ele apanha aqui. Qual que é a pergunta que você acha? Olha, a pergunta mais difícil de responder de todas, mais difícil de responder de todas é quando nós identificamos que a motivação da pergunta não é intelectual. Entendi. É pessoal, o cara quer ferir, o cara quer... Não, e às vezes a pessoa está sofrendo. Entendi. Às vezes a dor dela. A dor dela. Ela não consegue encontrar. Entendi. Foi o que aconteceu muito ali naquele evento. Sim. Né? Não, tinha várias pessoas que eram sofrimentos reais. Sim, pessoais. Confusões reais. Então você tem que ter muito amor pelas pessoas, com respeito, moderação, equilíbrio. Porque o que nós menos queremos é contribuir para que a pessoa fique ainda mais longe da solução que é Jesus Cristo. Legal. Então, você tem que buscar a orientação do Espírito de Deus para identificar isso. Porque às vezes a pessoa chega com discernimento, né? Discernimento. Porque às vezes a pessoa chega com aquela pergunta que você fez, na natureza dessa pergunta, diz assim: mas se Deus é bom e todo-poderoso e todo justo, por que tem criança sendo abusada agora? Uma criança está sendo abusada e isso às vezes envolve não uma questão intelectual, mas alguém, um familiar dele que está passando por isso. Então, às vezes, quando a pessoa ela está passando por aquilo, o que ela precisa é de uma aproximação pastoral, muito mais do que uma resposta intelectual. Sim. Então, esse discernimento é muito importante, sabe? Sim.
Às vezes a pessoa passou por isso, né? E quer saber a resposta. Onde que o seu Deus estava? Pois é, tem raiva, né? Então, assim, tem que ser muito amado. É interessante que eu falei para você da 1 de Pedro 3,15, que diz que tem que saber a razão de sua fé. A 1 de Pedro 3,16, que é o verso subsequente, diz que você deve apresentar a razão de sua fé não de qualquer maneira, mas com equilíbrio, moderação, amor. Sim. A nós importa ganhar a pessoa, não o argumento. Sim. Você hoje conhece muitos líderes, muitos pastores, muitas igrejas. Aí tem a turma da Reforma, tem a turma do Neopentecostal, e ficam discutindo. Aliás, você já participou de alguns podcasts, alguns debates calorosos aí, né? De discussão, né? Teve algum especial que tiraram você do sério? Olha, a coisa mais importante que há é nós buscarmos equilíbrio para não dividirmos o reino. Sim. Eu tenho a minha postura e entendimento teológico. Meu entendimento teológico, eu sou pentecostal, sou arminiano, eu sou pré-tribulacionista, tudo isso. Mas eu não debato essas coisas publicamente. Sim. Porque são questões Pra internas para gerar divisão do reino. Sim. O reino dividido não subsiste. O exército dividido, ele é frágil. Então nós temos que ter, eu tenho amigos, eu prego igrejas cuja orientação teológica nesses pontos secundários é diferente, extremamente diferente da minha, mas eu jamais vou trazer problemas para essas igrejas. Ó, eu queria... Tem você como referência às vezes, né? É. Ele vai querer seguir essa... Eu... Você sabe o que é arminiano, Alex? Oi? Você é o quê? Você é arminiano? Eu sou armariano. Existe Só uma uma coisa. divisão entre calvinistas e arminianos, eu tenho um amigo dos dois lados, e os que são calvinistas sabem que eu sou arminiano, mas eles entendem que quando eu vou falar no ambiente do calvinismo, eu não vou falar num ponto que nos separa, eu vou falar no que nos une. Porque Boa. todos nós acreditamos que Jesus é Deus, que a Sim. Bíblia é suficiente, Sim. que o sacrifício dele foi suficiente para a nossa salvação. Todos nós acreditamos na Trindade. Então, os elementos centrais, todos nós acreditamos. Há discordâncias periféricas, como, por exemplo, o batismo é por imersão ou aspersão? Isso é uma discussão periférica. No centro, todos nós concordamos. E isso é indício também do cristianismo ser uma visão de mundo que permite a investigação. Você pode ir até as últimas consequências da investigação. Não sei se é presbiteriano, que eu acho que crê que o cara já nasce Pois é, o pra ser calvinista... salvo, né? O calvinista Tipo acha assim, isso. né, você pode fazer o que for, tá salvo. A E graça o outro, alcançou. e o outro já nasceu, não adianta. Ele não tá... Por exemplo, eu acho que... Ele já, o mesmo calvinista, que não é a minha visão de mundo, ele jamais diria que você pode fazer o que for. Eu sei, eu entendo o que você está dizendo, mas só para ser bastante honesto com os calvinistas, eles dizem assim, se a pessoa tiver uma vida que não reflita Cristo, é porque ela nunca foi salva. É isso. Eles dizem assim, sabe? Então, assim, é importante a gente deixar bastante claro. Enfim, são muitas perguntas. Eu gostaria muito, Tasso, o nosso tempo hoje foi muito curto. Eu vou honrar o que eu combinei com o senhor. Mas, assim, a vontade de conversar, que tem muitas dúvidas. E eu queria te deixar uma pergunta só para encerrar e um pedido. O pedido é que você voltasse em um outro tempo. Eu queria, inclusive, na sua volta... Outro eu tempo queria, fica eu longe. queria, eu Esse queria é fazer... Não, outro tempo que eu falo assim, a gente tem um tempo... Eu queria talvez fazer até ao vivo, ou que eu queria que as pessoas de casa pudessem fazer perguntas também. Eu queria colocar de um jeito das pessoas, porque são muitas dúvidas, que às vezes pra gente são dúvidas bobas, mas que tá mudando, tá travando a vida do cara, de entendimento. Mas a pergunta que eu queria encerrar aqui é o seguinte, você vendo hoje o cenário das pregações, tanto na internet quanto nas igrejas, o que mais te incomoda hoje? O que você acha que está faltando para que a igreja... Porque o crescimento da religião evangélica cresceu muito. Não necessariamente do evangelho. O que você acha que está faltando hoje mais nas ministrações, de forma geral, tanto na internet quanto nas igrejas hoje? O que eu posso lhe dizer é como a administração bíblica é feita, porque é a mesma administração que foi feita por João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, por Jesus Cristo, pelo apóstolo Pedro, que é a administração principal qual é? Arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que você tenha vida eterna. Isto é evangelho, nunca mudará. O evangelho é a ideia de que sempre é possível começar de novo. Por pior que você tenha sido, você não está fora do alcance de Deus. Para isso, basta que você genuinamente se arrependa dos seus pecados e diga, Senhor, pelo meu próprio braço eu não consigo. Eu preciso de você na minha vida. Entregue sua vida ao Senhor, que você encontrará a eternidade. Essa é a administração bíblica. E
tem que ser priorizada. Porque eu ouço falar que tem alguns lugares que não pregam o arrependimento, não pregam o confronto. A Bíblia ela é confrontacional, ela nos confronta a sermos melhores, a nos arrependermos. Sim. Não é verdade? Claro. Ela nos confronta. Se ela não te tira da zona de conforto, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Se você não é provocado a ter uma transformação, uma mudança aí. Maravilha. Conversão. Sabe aquele prumo, que é um instrumento do pedreiro? Sabe como é? É um barbante com um chumbo na ponta. Você coloca o prumo na parede, o prumo denuncia o defeito da parede. A Bíblia é como um prumo na nossa vida. Ela denuncia o nosso defeito. Então nós temos que melhorar. Tem áreas que nós temos que melhorar. Então, a pregação ela é de arrependimento, uma pregação confrontacional para que nós cresçamos em santidade e sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, é um elemento confrontacional em amor. Toda a vida que a verdade é pregada nas Escrituras, ela é pregada num contexto de relacionamento, num contexto de amor. Porque, no final das contas, olha, eu tinha uma dúvida que eu tive durante muito tempo. Eu dizia assim, peraí, quando eu compreendi, mas eu dizia assim, mas peraí, por que quando eu não entreguei meu coração ao Senhor, eu não fui imediatamente arrebatado ao céu? Era para ser assim. Eu entrego minha vida ao Senhor genuinamente, aí você ia para o céu. Por que a gente continua aqui na terra? Porque nós temos uma missão que é exatamente de pregar a palavra de Deus, de refletir Cristo para o mundo, para que mais e mais pessoas possam ir ao céu. A nossa missão, amigo, é uma só: saquear o inferno e povoar o céu. Nunca querendo ser como Cristo, nunca querendo ser como o sol que tem luz própria, mas querendo ser como a lua que reflete a luz do sol, que é Cristo Jesus. Por nós mesmos nada podemos, mas em Cristo tudo podemos. Não há na Bíblia nada que nos sugira de uma capa ou da Bíblia que nós não podemos fazer algo em Cristo Jesus. Cristo é que nos capacita, nos orienta, nos dá sentido e propósito para a nossa existência, para que a gente possa ir ao mundo perdido e dar a solução. Esse mundo está zigue-zagueando sem rumo. Verdade. Sem rumo. Esse mundo está numa vida sem sentido, esse mundo está desesperado. Ansiedade e depressão são as maiores coqueluches aí. E o povo tá desesperado mesmo. Tá desesperado. Eu sugiro isso. temos Até a que qualquer solução. um que sobe ali, um tijolinho a mais, começa a falar algumas coisinhas que às vezes nem faz sentido, o povo já endeusa a pessoa. Temos que encerrar, infelizmente. Quando o pessoal te chamar de cara de Cala a louco, boca! Tem que verdade. encerrar quando Vamos encerrar. Pois- Ô, Taz, eu queria agradecer a sua coragem de vir nessa porcaria desse podcast. Qual o nome dele? Você Tasso. chamou ele 3 vezes. É Tasso, não é Tasso, não? Até onde eu sei. É, tá. Tasso. Você Chama falou como? Tarcísio. Você falou Que Tarcísio. Tarcísio, você é ignorante. Ô, Tasso, muito obrigado pela sua coragem de vir num podcast de um nível tão intelectual, tão baixo. Não, essa parte, respeitosamente, eu discordo do Senhor. É. Respeitosamente. Amém. Respeitosamente. Obrigado. Eu quero registrar. Está me sinto registrado aí, está lisonjeado. registrado. registrado, tá. Eu quero Aí, ó, registrar a minha essa câmera discordância pontual em relação a esse ponto. Né? Pontual aqui. Eu me pra sinto elogiado. Eu estava preocupado de entrevistar, cara, porque você é muito inteligente pra mim. Eu Não, sei te contar. isso é generosidade de sua parte. Viu? Mas eu queria muito que você voltasse. Não precisa pedir Por quê? tantas vezes, desde a primeira eu já Eu faço concordei. questão. Porque realmente eu acho. Diz que o povo erra por não conhecer, por falta de conhecimento. Eu acho que você é um cara. Oséias 4,6 diz que o povo É porque fica perece vendo no por falta de Instagram, não sabe os Só versículos. fala do Instagram, só sei, eu não sei. Eu queria te agradecer mais uma vez. Você Quando não te sabe chamar- Você não sabe chona, você é uma sabichona. Eu queria agradecer aqui mais uma vez Viu, o pastor? Tasso por vir. É o nosso Sabichona. primeiro podcast de 2026. Então daí você já viu o nível. E eu vou te Nós falar, é o convidado mais fraquinho que a gente vai trazer esse ano aqui. É o mais... Nós podemos dizer que nós começamos com o pé direito, então? Esse negócio de pé direito, deu Não, confusão só- ano passado, só pra essa saber. merda, Não, negócio da só- Havaiana lá, não mexe com esse negócio não. Não. Mas Ó, só dar minha opinião assim, respeitosa sobre a questão de comunismo, não sei o quê, porque comunismo é ideologia do Satanás. Pode continuar. Não tenho dúvida, Aí, é isso mesmo. viu? Gostei. Calma aí que esse aqui vai virar Meu Deus! parceiro aqui do nosso podcast. Um beijo pra vocês, muito obrigado. Eu prometi a vocês que esse ano a gente ia voltar um nível um pouco... E aqui, pra você ter ideia, é o mais fraquinho do ano que nós estamos fazendo aqui. Encerramos Tchau, por aqui? Tchau pra vocês aí, com Deus. Obrigado. Encerramos por aqui. Já acabou, meu Acabou, filho. olha. Acabou quando Tchau. eu quiser também.
podcast do Balaio. Oferecimento Double M Group Company, autoridade no mercado imobiliário nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Viva Academy, o Netflix do imigrante. Tudo o que você quer saber para viver aqui na América. Asa Music, aqui o céu é o limite. E Lisbon Group, autoridade em distribuição de conteúdo.